Agora você está ao vivo, né? Calma. Apareceu aqui pra mim. Calma, ela tá conectando. Esse é um vídeo ao vivo, né? Acho que ele não tá aparecendo. Ainda tá começando agora. Ah, tá. Porque ela tá enviando pra todo mundo. Pode começar, né? Tá nem aparecendo a gente. Apareceu aí no seu? Verifica aí. Estamos testando aqui, né, a conexão. A gente vai começar já já, né, a pregação que a gente prometeu às 13 horas através do Instagram da Samira Ferro, né? Ela abriu a oportunidade aqui para me falar da palavra de Deus. Eu sou o Cosme, né? O esposo da Samira Ferro, e nesse momento aqui eu estou aparecendo, depois de muito tempo, muita gente quis saber quem era, eu estou aqui, né, e no exato momento para falar da palavra de Deus. A gente está testando aqui, verificando se o áudio está tudo ok, né, se estiver tudo ok, dá um ok aí, que agora vocês vão saber realmente o futuro, o que a palavra de Deus fala sobre o futuro. Será que o coronavírus é uma praga tão complicada? Será que se vem coisas piores? Nós vamos saber agora na palavra de Deus as verdades que a palavra de Deus diz, né? Eu geralmente prego no canal Reavivamento Caxias MA. Lá tem pregações que são feitas no meio da rua, como a última feita segunda-feira, lá na Praça da Matriz. Comecei às 8 horas e 2 minutos e praticamente fui até às 12 horas falando da palavra de Deus. Nesse momento, tem inúmeras pessoas passando por inúmeras dificuldades, passando por sofrimento, né? E passando por depressão. Tudo isso vem da onde? Como é que vai ser a volta de Cristo? Por que está tendo tanta praga? Por que está tendo tanto desastre? A palavra de Deus, ela fala tudo isso e revela para cada um de nós. Hoje, você está tendo a oportunidade de ouvir a verdade como talvez nunca ouviu antes. Mas ficando aí, ao vivo, né, que também vai ser salvo essa pregação, e também vai ser colocada diretamente no canal do YouTube Reavivamento Caxias MA, né? Antes de abrir essa palavra de Deus aqui, ó, né? Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, né, lá em João, capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então esse versículo, ele mostra pra gente que a gente tem que santificar, a gente tem que estudar a palavra de Deus, a gente tem que examinar, como é dito lá em Isaías, capítulo 28, versículo 10, né? É regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Então a palavra de Deus, ela vai se estendendo não somente a um livro, não somente ao Velho Testamento, não somente também ao Novo Testamento, mas um complementa o outro. Um versículo difícil da palavra de Deus explica o fácil, né? Porém, para a gente começar a falar com autoridade, a gente deve se santificar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fala lá no próprio livro, né, de Isaías, ela fala lá que o maldito homem que confia no homem, e jamais você pode confiar no que é proferido da minha boca. Porém, a palavra de Deus também fala que não há nem sequer um justo sequer na terra. Não tem nem sequer um justo na terra. Mas a mesma palavra de Deus fala que o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em que a gente nos compraz, em que a gente busca, né? Ele fala que, como Paulo fala, né? Ele fala que Deus habita no terceiro céu. E lá do terceiro céu, o próprio Deus olha para mim e olha para você nesse exato momento, que deve estar passando por inúmeras dificuldades. Inúmeras. São várias dificuldades que estão passando, principalmente com essa praga de coronavírus, né? Ele olha para a gente, para aquele que se esforça em buscar a palavra de Deus, para aquele que ora, para aquele que jejuma, para aquele que lembra de Deus. Ele olha para a gente, sabe o que ele fala? Ele fala que nós somos justos perante a Deus, mesmo sendo pecador. E a partir desse momento Deus cumpre a palavra dele, em que diz que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Jamais. Deus não habita. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O que é isso? Deus está dizendo que ele não habita naquele templo criado pela Universal, por nenhuma igreja católica, evangélica, adventista. Deus não habita, mas porém a palavra de Deus diz que habita em você, em mim, em cada um de nós. E quando a gente vai lá naquele templo, que é a casa de Deus, Deus passa a habitar ali porque você está lá, não por causa daquelas paredes de barro. É isso que Deus está se referindo. Eu não habito em templo feito por mãos humanas, nessas paredes, mas ele habita em você, que você é um templo do Espírito Santo. Muita gente pode dizer que você é um derrotado. Muita gente pode dizer que você está passando por inúmeras dificuldades e não vai conseguir vencer na vida. Não consegue passar numa prova, não consegue vencer inúmeros problemas na vida.
Porém, a palavra de Deus, ela diz isso, né? Que toda sabedoria, ela emana do Senhor. Então, se você tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade em aprender inglês, passar no vestibular, ou passar em qualquer problemas que tenha na vida, peça sabedoria a quem de direito dá, ao onipotente, ao onipresente, ao onisciente. Onipotente, sabe o que significa isso? É um dos atributos de Deus. E esse atributo de Deus, ele revela que Deus tem todo o poder para transformar a sua vida, para transformar a minha, para a gente poder vencer a dificuldade do mundo. E ele é onipresente, ele está aqui agora, ele está nesse exato momento que você está ouvindo aqui eu falar da palavra de Deus. E até a própria palavra de Deus, ela revela porque você está parado agora para ouvir. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 5, diz isso. Os maus não entendem o que é justo, mas o que busca a Deus entende tudo. Então você vai passar a entender. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Porém, quando a gente entrega a vida a Deus, o próprio Deus habita na gente, que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a verdade chega na sua mente dizendo, olha, o que aquele rapaz, que no caso sou eu, Cosme, que estou proferindo a palavra de Deus agora, através de Jesus Cristo me usando, chega na sua mente dizendo, Espírito Santo, ó, o que aquele rapaz está falando é a verdade. E você passa a acreditar, porque fala com autoridade. E essa autoridade vem dada por Deus. E é por isso que a gente tem que dar honra e glória a Deus. Porque toda a sabedoria não vem de mim, não vem de nenhum professor, não vem de ninguém a não ser de Deus. Que a Bíblia fala, se você quer sabedoria, peça a Deus. Se você tem dificuldade em qualquer coisa na vida, ore, invoque o nome de Deus. Se nesse momento você está passando por depressão, está passando por perseguições, pessoa querendo tirar sua própria vida, eu afirmo para você que ninguém pode tocar na sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que independente da religião, pode ser evangélico, católico, espírita, adventista, pode ser maçom, pode ser o que for, pode ser até ateu. Que até o ateu clama o nome de Deus na hora da morte, né? Pode ser qualquer coisa. A Bíblia fala, se você confiar em Deus, se você confiar de forma sincera em Deus, você é protegido por Deus. E eu provo isso agora para você. Sabe como? Você está ouvindo agora essa mensagem da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus lhe deu a vida e você dormiu e acordou. E agora você está aí, sendo protegido por Deus. Porque lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, como diz na Santa Escritura da palavra de Deus, ela diz assim, o Senhor Deus, Ele dá vida e Ele tira. Ele faz descer a sepultura e faz levantar dela. Então, ninguém pode tocar na sua vida, pode estar ameaçando, pode estar inventando calúnia, pode estar inventando briga, confusão, mentira sobre a sua vida, mas creia, coloque na mão de Deus, porque o próprio Deus, ele fala em Salmo, capítulo 7, a partir do versículo 8, ele diz assim, que o Senhor Deus, ele se indigna, ele fica irado contra aquelas pessoas que querem fazer o mal a você, fazer o mal a um servo de Deus, a uma criatura de Deus. E quando as pessoas abrem a boca para dizer, né, que você não consegue vencer na vida, revele para ela. Tenha certeza que você é um vencedor desde o princípio, desde o momento que você foi gerado no ventre. Antes mesmo, o Senhor Deus já tinha tecido você, já tinha feito, analisado e projetado para que hoje você estivesse nesse momento, ouvindo a verdade da palavra de Deus. Ouvindo a verdade da palavra do Senhor, Todo-Poderoso, onipresente, que está aqui, está junto com você. Onisciente, ele sabe a sua mente, sabe os meus pensamentos, antes mesmo de eu proferir qualquer palavra que saia aqui da minha boca, ele já sabe o que vai sair. Esse é o Deus em que a gente serve, esse é o Deus em que a gente nos compraz, em que ninguém pode tocar na sua vida e na minha, coronavírus nenhuma, doença, câncer, nada pode tocar na sua vida sem que Deus o permita. Sabe por quê? Porque lá em Salmo 34, versículo 7, que está escrito em Salmo 34, versículo 7, diz assim, o Senhor Deus, ele diz exatamente desse daqui, ó, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra. Então isso independe de religião, porque religião não salva ninguém. Porta de igreja não salva ninguém. Hoje muita gente prega a palavra de Deus, eu já vi, né? Muita gente pregando, e prega mesmo, dizendo assim, para você ser salvo, você tem que estar dando dízimo. Não, a palavra de Deus não diz isso jamais. A palavra de Deus diz que quem morreu na cruz foi Jesus Cristo por você. E através do mérito de Cristo, através do mérito de outro, é que você é salvo. Por isso que a verdade ela chega, mais cedo ou mais tarde, ela chega. Não adianta pastor dizer que precisa de carro para pregar o evangelho, é mentira.
Certa vez, eu estava na igreja quando um pastor se levantou e falou assim: para mim pregar o evangelho, eu preciso de um veículo. E minha mãe levantou e falou assim: Cristo andou num jumentinho por pouco tempo. Não precisa, irmão. O que precisa é simplesmente você se santificar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E ao seguir a verdade da palavra de Deus, você passa a fazer o que ele pede, guardar os mandamentos da palavra de Deus. Porque a raiz de todos os males, creia nisso, está escrito na palavra de Deus, a raiz de todos os males é o dinheiro. Exatamente. Porque se você chegar, tem 100 laranjas, se você pegar 10 laranjas e começar a pregar e levar lá e dizer, vou devolver 10% do dízimo, vou levar 10 laranjas, ele não recebe. Mas quer receber dinheiro. Dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é o que faz a cobiça, é o que gera briga e confusão. Empresta algum dinheiro para alguma pessoa para você ver. Empresta para você ver o que acontece. Sabe o que acontece? O que acontece é que mais cedo ou mais tarde aquela pessoa não vai lhe pagar, e se não lhe pagar gera confusão e briga. E olha que você emprestou ajudando no momento certo, né? Então, creia, confie na palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. E lá em Salmo, capítulo 119, a partir do versículo 151, diz assim: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. A verdade, e o que é a verdade? A verdade ela é eterna. A verdade ela é eterna. Creia nisso, confie. A verdade não se brinca com a verdade. Hoje você vê que as pessoas dizem que o mandamento da palavra de Deus é muito duro. Não. O que Deus traz para cada um de nós é o quê? É o mandamento, não é penoso. O que está escrito é assim. Os mandamentos da palavra de Deus não é penoso. Então, quando você não mata alguém, aquilo ali Deus está lhe protegendo. Quando você não cobiça a mulher do próximo, está lhe livrando do mal. Porque mais cedo ou mais tarde você vai atrás da mulher do próximo e a pessoa vem e lhe mata. A pessoa mata, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o mal por si só se destrói. Olha o que aconteceu com Lázaro. Lázaro matou muita gente. Deus deu oportunidade para que ele se arrependesse. Mas a palavra de Deus diz em Salmo, capítulo 7, diz que Deus se indigna todo o tempo. E ele está com a espada aqui, afiada. A espada afiada, sabe para quê? E o arco já com a ponta inflamada, a ponto de soltar, em Salmo 7. A ponto de soltar, sabe para quê? Para matar. Matar quem? Matar todo aquele que não se converter a Deus. Ninguém é obrigado a se converter a Deus. Mas a palavra de Deus diz que se você não tiver com Deus, você está pecando, você está fazendo coisas erradas. E por fazer coisas erradas, você nega a Deus por um prato de comida. Nega a Deus por um trabalho. Nega a Deus por qualquer coisa. Mas a palavra de Deus ela é eterna. E se ela fala que Deus estará com você mediante Cristo Jesus, quando você confiar, pode ter certeza que está. Porque lá em Salmo, ou melhor, lá em Romanos capítulo 28, ou melhor, Romanos capítulo 8, versículo 6 diz assim: olha o que Deus revela na palavra de Deus. E diz desse jeito, né? O Espírito, que é o Espírito Santo, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas semelhantemente. O Espírito, ele intercede por nós com gemido inexprimível. Sabe o que é que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo que quando você estiver no fundo do poço, eu estiver no fundo do poço, ou estiver em qualquer nível, o Espírito Santo ele está assistindo naquela fraqueza que você está passando, está desempregado agora, está passando por inúmeras complicações, pessoa lhe humilhando dentro de casa por um prato de comida. Deus está dizendo que o Espírito, que é Deus, está assistindo você. Ele está aguardando que você fique de joelho, ou da forma que você está, e invoque o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que Ele está assistindo você. Para quê? Para que Deus pegue a sua oração, que eu não sei orar como convém, nem sequer proferir a palavra de Deus como convém, não sei. Porque a partir do momento que a gente começa a falar da palavra de Deus, até o nome Senhor que sai da nossa boca, não vem da gente, mas vem de Deus. E é por isso que nesse exato momento, você está ouvindo essa mensagem e você está acreditando. Porque o Espírito Santo ele confirma somente o que é verdade, não mentira. Mentira o Espírito Santo não convence, mas para que você ande de acordo com a palavra de Deus, você tem que estar firme na palavra de Deus. Você não pode negar Cristo, porque esse coronavírus que está aí, ele não pode tocar na sua vida sem a permissão de Deus. Eu acabei de falar aqui em Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra. E o que é temer a Deus? Temer a Deus é você amar, é você respeitar e você obedecer à vontade de Deus. É fácil servir a Deus? Não. Simplesmente, nesse momento eu estou pregando a palavra de Deus, mas cedo ou mais tarde vão querer decepar o meu pescoço. Vão querer me matar. Porque ao falar a verdade, esse é um exemplo. Deus não promete jamais que você vai ter prosperidade. Não. Não, a prosperidade sua não é aqui, nessa terra. A prosperidade sua é no céu. É onde Deus vai dar para você o galardão. Porque hoje eu e você somos embaixadores de Cristo. E o que é embaixador de Cristo? Embaixador de Cristo
É o mesmo que acontece. Vamos pegar um exemplo aqui, o presidente atual. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele chega lá, reunião, comida, tudo que é para fazer a agenda, está tudo já ajeitado, para quando ele chegar lá só fazer o trabalho que tem que fazer. E assim somos nós, embaixadores de Cristo, quando conhecemos a Deus e passamos a fazer a vontade de Deus e pregar a mensagem de Deus. Então, por isso que devemos sempre buscar, sempre louvar, sempre glorificar o nome de Deus. E nesse momento, tenha certeza, essa pregação, ela não fica jamais em vão. Não fica, porque ela vai ficar constantemente, vai ficar gravada e vai ser repostada para muitas outras pessoas assistir, Então creia, confie, que nada na vida em que a gente faça, nada da vida em que a gente busque com Deus é em vão. Não, é esse tempo que você está parando agora para ouvir a palavra de Deus, você não perde, mas você está ganhando para a eternidade. Então, embaixador de Cristo é falar da palavra de Deus, preparando para quando Cristo voltar, o que são dele já está tudo preparado, ele só vem buscar. Por isso que a palavra de Deus fala que na volta de Cristo, no ressoar da última trombeta, o que morreram em Cristo primeiro ressuscitará. E pode ter certeza que Deus vai ressuscitar milhares de pessoas que morreram. Eu acredito que tem gente que morreu dentro da igreja católica, em que a própria palavra de Deus diz que não se deve adorar a imagem. Porém, Deus julga de acordo com o conhecimento. Jamais eu posso dizer que um católico está perdido. Não posso. Nem sequer um bandido eu posso dizer que está perdido. Porque quem julga é Deus, quem sonda o coração e mente. Deus pode ter parado o tempo e fazido com que aquela pessoa peça perdão a Deus. Então, jamais a gente pode julgar alguém. Não, mas sim buscar, examinar as escrituras da palavra de Deus. Vocês viram que até agora, no presente momento, eu citei alguns versículos da palavra de Deus, mas eu ainda não abri a palavra de Deus. Quando eu abrir aqui a palavra de Deus, não tem outra forma a não ser orar antes, porque ninguém abre esse livro sem pedir autorização a Deus, sabedoria de Deus. Antes a gente orou para começar a falar, sim, mas ao abrir e proferir a autoridade máxima, que é Cristo Senhor Jesus, você tem que abrir a Santa Escritura, que é a palavra de Deus, que é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Ele é que mostra se você está fazendo coisa certa ou não. Um exemplo que eu vou dar para vocês, o que não tem perdão, Qual o pecado que não tem perdão? Se você está ouvindo essa palavra de Deus e está parando nesse exato momento para estar ouvindo, pode ter certeza que provavelmente, certamente você ainda não cometeu o pecado imperdoável. O pecado imperdoável é aquele quando você peca contra o Espírito Santo de Deus. Porque ele é que faz com que eu e você reconheça que somos pecadores, somos miseráveis e o que a gente merece é ser destruído pela ira de Deus. É isso, irmão. Deus é amor, glória a Deus, mas por ser amor é uma das coisas mais sérias da palavra de Deus, Que Deus é amor, ele é justiça. Hoje nos Estados Unidos, no Brasil, em todo o mundo, milhares de cristãos, ou melhor, milhares de pessoas, até cristão pode crer nisso, faz aborto, tira a vida de crianças inocentes. E a Bíblia fala em Apocalipse 21, a partir do versículo 1 do Apocalipse 21, diz que lá no finalzinho, nenhum mentiroso e nenhum covarde herdará o reino dos céus. É uma covardia enorme, pessoal. É uma covardia enorme quando você tira a vida de uma criança. Para você ter uma ideia, se a minha mãe tivesse me tirado, eu sou gêmeo, por isso que meu nome é Cosme. E o outro, Damião, que morreu com 8 anos, porque eu nasci através de um estupro. E minha mãe se manteve, imagina. 25, 27 anos atrás. Minha mãe se manteve firme e criou as 2 crianças. Estruparam a mãe, ainda deram remédio para matar as crianças. E meu outro irmão nasceu com epilepsia, convulsão e com problema na visão. E outros problemas. Mas Deus o manteve firme, me manteve vivo. Meu pai, meu filho e meu irmão partiu com 8 anos, mas está aguardando a glória de Deus. Eu posso afirmar, mediante as escrituras, se tem uma pessoa que perdeu alguma criancinha pequena, como aconteceu aqui próximo de casa, Perderam uma criança, Uma criancinha morreu, saiu na moto, a criança mais ou menos de 12 a 13 anos saíram e foi comprar pão, quando andando se tacou num poste e a criançazinha de 2, 3 anos morreu. Eu posso afirmar, mediante a palavra de Deus, que no ressoar da última trombeta, essa criança vai ressuscitar, com o nome do Pai e do Filho na testa. O nome de tudo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo está aqui, ó. A Bíblia revela e vai ter a coroa da vida e vai viver eternamente. Sabe por que eu posso afirmar? Porque a palavra de Deus é a verdade. Ela fala que para entrar no reino dos céus tem que ser semelhante a uma criança. Então não adianta carregar mágoa. Se você carrega algum rancor, não carregue, porque esse rancor vai lhe matando.
ele vai lhe destruindo. E o inimigo vai ficando alegre com esse tipo de coisa. Mas peça ajuda a Deus, a quem pode lhe ajudar. Peça ajuda ao Senhor dos Exércitos. Ele é que resolve qualquer causa. Se você tem algum câncer, tem alguma doença, tem alguma pessoa que está na sala da UTI com coronavírus, invoque o nome do Deus Todo-Poderoso, que ele fala que tanto você e eu, cada um de nós podemos fazer muito mais do que o próprio Cristo fez. E Cristo ressuscitou Lázaro. Essa é uma das verdades, mas você vai saber muitas coisas da palavra de Deus. Vai saber sobre o futuro, que essa coronavírus não é nada perante o que vem. Agora, são 7 pragas que vêm para destruir o ímpio. O ímpio é aquela pessoa pecador, que não quer saber das coisas de Deus. É aquela pessoa que blasfema contra Deus. Por isso que eu falei que o único pecado que não tem perdão é quando a gente blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui um pouco pesado, tá? Esse exemplo de uma pessoa, de um pistoleiro, que chama pistoleiro pessoas que é contratado para matar outro, tá bom? Olha o exemplo aqui. Antes dele matar, ou qualquer pessoa, antes de fazer qualquer coisa de errado, o Espírito Santo, que é Deus, ele pode até não ser ateu, não confia em ninguém, mas o Espírito Santo vem na mente dele e diz assim, ó, não faça isso, que isso é errado. Isso não agrada a Deus, não mate. Mas ele vai lá e mata. E o Espírito Santo ele persiste dizendo, não faça isso, persistindo ele mata 2. O Espírito Santo fala, não faça isso, ele resiste à voz do Espírito Santo, ele mata 3. E o Espírito Santo se entristece, e ele mata 5, 10, 20, e não sente mais nada. Sabe por quê? Porque nesse momento em que ele não ouve mais o Espírito Santo próximo, porque toda pessoa quando está triste com alguém, ela pega e se afasta daquela pessoa. E é assim que acontece, que o Espírito Santo, a verdade, ele é uma pessoa, e a pessoa vai e ele vai e se afasta. E nesse momento, acontece, sabe o que? A blasfêmia. Porque para você chegar a Deus, você primeiro tem que chegar a Cristo. E para chegar a Cristo, só chega através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que faz com que eu e você reconhecemos que somos pecador e miserável. E fique de joelho e peça perdão a Deus. E nesse momento, como eu falei em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas semelhantemente, ele pega a sua oração e a minha e leva até Cristo. É nesse momento em que a gente para, em que as pessoas digam assim, minha oração, Senhor, não sei orar, minha oração não passa nem do teto. E eu falo para vocês que não precisa passar do teto. A conexão com Deus é direta, porque o Espírito Santo é Deus. Jesus Cristo é Deus e Deus é Deus. Então, quando eu falo tudo isso, é que o Espírito Santo está assistindo quando você está passando por esse momento de dificuldade, de desemprego, de guerras, de depressão, de você entrar e ver pessoas conseguindo vencer na vida e você querendo vencer e não conseguindo vencer e sente um vazio enorme. Quando você, a partir do momento que você todo dia ficar de joelho, ou do jeito que tiver, porque muitas pessoas não podem ficar de joelho, mas ore, sem cessar.